Boa tarde, Doc. Tudo certinho com vocês? Vamos aqui para a continuação da nossa série de live sobre anatomia topográfica do membro superior. Hoje a gente vai falar um pouco sobre axila, beleza, Doc? Então vamos lá. Ciclo básico. Vamos entrar aqui em anatomia topográfica, membro superior. E aqui a gente vai em axila, dando seguimento à série de lives, beleza? Vamos começar? Primeira questão que eu separei para a gente é a questão número 2, acho que ficou meio grande aqui, assim. Acerca da delimitação anatômica da axila, selecione a afirmativa correta. Então, a gente está falando da delimitação anatômica, vamos dar uma revisada antes da gente fazer a questão. Primeiro, a axila possui um formato piramidal, ela tem a base ali perto do processo coracocromial. A base é essa parte aqui, a parte que a gente vê, né? Constituída aí por pele e tecido adiposo. E daí a gente tem a parede anterior e posterior, a parede anterior aqui, a parede posterior aqui, mais ou menos, assim, vendo grosseiramente, parede medial e parede lateral, beleza, Doc? Então, vamos procurar a alternativa que se encaixa dentro desse contexto que a gente revisou agora, beleza? Considerando o formato piramidal, a axila tem, então, uma ponta, um chão, que é a base, né? E 4 faces, beleza. Uma frontal, uma posterior. Frontal também estranho, né? Frontal a gente não usa muito em anatomia, nessa característica, assim. E 2 laterais, não, né? Uma medial e uma lateral. Então, a completamente errada. Considerando seu formato cúbico, não. Formato piramidal. Considerando seu formato esférico, também não. É formato piramidal, Doc se lembra disso. E vamos para D, né? A única que sobrou, considerando o formato de uma pirâmide. A axila tem, portanto, um ápice, uma base e 4 paredes, assim denominadas anterior, posterior, lateral e medial. Tá perfeita essa alternativa, Doc, é a alternativa D que a gente estava procurando. Arrasamos. Agora a gente vai montar o flashcard. Aqui é a anatomia da axila. Beleza, Doc? Então vamos lá. Fazer aquele método de ocultar palavras, pode ser? A axila possui um formato piramidal contendo uma base quadrangular, um ápice e 4 paredes. Anterior, posterior, medial e lateral. Fechou, Doc? Beleza. Então, aqui a gente coloca formato piramidal. Vamos ocultar. Para quem é novo na plataforma, a gente está fazendo um flashcard que faz a questão, faz o flashcard e revisa depois o flashcard para fixar 100% do conteúdo que a gente está aprendendo aqui. Tem uma base quadrangular, um ápice e 4 paredes. Anterior, posterior, medial e lateral. Fechou? Para palavras. Que a gente vai na imagem e a gente seleciona a imagem que vai ajudar a gente a revisar depois, beleza? Agora a gente vai para a questão número 3, Doc. Vamos lá? Selecione a alternativa com associação incorreta entre as paredes axilas e as estruturas anatômicas correspondentes. Então, antes de a gente resolver a questão, vamos revisar mesmo, para a gente poder conseguir fazer a questão com sabedoria, conhecimento, não na base do chute, né? A base da axila é essa parte aqui, que nem eu tinha falado antes, ela é constituída pela pele e pela fáscia, além de ter um pouco de gordura ali, né? Uma característica bem importante dessa base é que ela é tracionada pela fáscia clave peitoral, que ela vem aqui da clavícula e vai seguir em direção até o músculo peitoral menor recobrindo. Só que essa fáscia clave peitoral, ela vai ter um prolongamento denominado ligamento suspensor da axila que vai retrair essa pele que, quando, por exemplo, a gente está com o braço em repouso, assim, a pele ali na axila ela vai estar assim, né? Mas, por exemplo, quando a gente traciona e ergue o braço no movimento de abdução, a pele da axila vai fazer esse formato côncavo aqui. Isso graças ao ligamento suspensor da axila, beleza, Doc? Então, daí a gente tem aqui tá certinho, né? A alternativa B fez a correlação certa.
O ápice da axila vai estar medial à raiz do processo coracoide, então também está certinha. A alternativa C, que fala da parede anterior. Então, na parede anterior, a gente tem um elemento ósseo, que é a clavícula, aqui, né? E 3 elementos musculares, que é o músculo peitoral maior, o músculo peitoral menor e o músculo subclávio. Então, a alternativa C também está perfeita. Em relação à parede posterior da axila, a gente tem um osso, que é a escápula, aqui, e 3 músculos, o músculo subescapular, o músculo redondo maior e o músculo latíssimo do dorso. Então, essa alternativa D ali, ela parece estar se referindo à parede posterior e não à parede medial. A parede medial, ela é formada pelo quê? É aqui, ó, Doc. É as 4 ou 5 costelas, depende da pessoa, né? Superiores, os músculos intercostais, que é o íntimo, o externo e o interno, e o músculo serrátil anterior. E agora a gente também tem, por fim, a parede lateral, que ela é formada pelo sulco intertubercular do úmero, que está entre o tubérculo maior e menor do úmero, e vai ser onde o tendão do músculo, tendão longo do músculo bíceps braquial vai ficar ali. Então, a gente tem esse processo anatômico sendo um limite da axila, beleza? Então, a alternativa erradinha é a D, é a que a gente estava procurando. A gente vai lá e faz o flashcard agora para reter esse conhecimento melhor. Já estamos revisando bastante coisa, né, Doc? Isso é tudo que a gente revisou até agora, de flashcards ali de DEX. Vamos lá. Quais são os limites anatômicos das partes da axila? Pode ser, Doc. Desculpa. Então, a gente tem aqui o ápice da axila. Ele é medial à raiz do processo coracoide. A base, ela é formada pela pele e fáscia. Parede anterior, vamos lá, clavícula. Músculo peitoral maior. Músculo peitoral menor. E músculo subclávio. A parede posterior é a escápula, o músculo subescapular, o músculo redondo maior e o músculo latíssimo do dorso. Parede medial. Vamos colocar 4 a 5 costelas superiores, os músculos intercostais e músculo serrátil anterior. Por fim, a parede lateral é o sulco intertubercular do úmero. Intertubercular do úmero. Fechou, Doc? Vamos colocar agora uma imagem. Fechou? Agora a gente vai para a questão número 5, beleza, Doc? Acerca da delimitação anatômica da axila, selecione a alternativa incorreta. Aqui, basicamente, ele está falando do ligamento suspensor da axila, que a gente já tinha comentado antes, depois de dar uma revisada, e das pregas axilares, beleza, Doc? Então, vamos revisar as pregas axilares. Temos três pregas axilares, a anterior, posterior e a média. A prega axilar anterior, ela é formada pela margem inferior do músculo peitoral maior. Então, aqui, se você estica o braço, você faz um movimento de abdução, né? Você consegue sentir a margem inferior do músculo peitoral maior. E a prega axilar posterior, ela é formada pelo tendão do músculo latíssimo do dorso e pelo músculo redondo maior. Beleza, Doc? Então, aqui tá a nossa prega axilar posterior. Entre a prega axilar anterior e a prega axilar posterior, paralela a elas, a gente tem a prega axilar média, né? Que também é uma estrutura anatômica importante, às vezes, aí para fazer alguns procedimentos como toracocentese. Beleza? Então, vamos encontrar a alternativa incorreta, dado que a gente já revisou. Em relação às paredes axilares anterior e posterior, há músculos que formam as chamadas pregas axilares. Perfeito, né, Doc?
A prega axilar posterior é formada pelo tendão do músculo peitoral maior mais o músculo redondo maior. Não tá fazendo muito sentido, né, Doc? A gente viu que a prega axilar posterior é pelo tendão do músculo latíssimo do dorso mais o músculo redondo maior. Então tá errada essa parte ali da B. Vamos para C. A B está separadinha ali, a nossa candidata a ser a resposta da questão. Então, vamos para C. A prega axilar anterior é formada pela margem inferior do músculo peitoral maior. Perfeito. E D. O ligamento suspensor da axila liga a fáscia clave peitoral à pele da axila e ao músculo peitoral maior, retraindo a pele durante o movimento que envolve a contração desse músculo, como na elevação ou abdução do braço. Então, a B é a nossa alternativa errada, porque a D tá perfeita também. Nada a comentar. Beleza, Doc? Acertamos. Bora lá. Axila. Cadê a nossa axila? Aqui. Quais estruturas anatômicas delimitam as pregas axilares anterior e posterior? Vamos lá. Prega axilar anterior é determinada pela margem inferior do músculo peitoral maior. A prega axilar posterior é determinada pelo tendão do músculo latíssimo do dorso e músculo redondo maior. Deixa eu dar aqui imagem agora, para a gente ilustrar. Perfeito. Vamos para C. 6. Agora é sobre a artéria axilar, beleza, Doc? Vamos lá. Ver um pouco da irrigação dessa parte do corpo, dessa parte do membro superior. A artéria axilar, a gente está procurando incorreto, tá? A artéria axilar estende-se da margem lateral da primeira costela até a margem inferior do músculo redondo maior. Tá perfeito, né, Doc? É essa definição antes da artéria axilar. Então, vem a artéria subclávia, aí vem a artéria axilar. Então, essa divisão mesmo, tá certíssimo. É um ramo direto da artéria braquial, não, né, Doc? A gente acabou de falar que ela é um ramo da artéria subclávia. Então, a B tá errada. Vamos para C. A primeira parte da artéria axilar situa-se medialmente ao músculo peitoral menor, a segunda parte posteriormente a ele e a terceira parte lateralmente a ele. Também tá certinho, Doc. A artéria axilar ela é dividida em 3 partes em relação ao músculo peitoral menor, sendo a primeira parte medial, a segunda parte posterior e a terceira parte lateral ao músculo peitoral menor, beleza? Então, aqui também na D reforça isso que a gente acabou de revisar, é a alternativa B mesmo, a alternativa errada, a alternativa que a gente estava procurando. Então, agora a gente vai fazer o flashcard para revisar. Aqui é axila. Beleza, Doc? Aqui a gente vai em... Peraí. A gente estava fazendo uma questão sobre Terex. Vamos perguntar as características anatômicas da artéria axilar, o trajeto dela, ela é ramo de qual artéria, então isso é o mais importante que a gente tem que revisar agora e as 3 partes, beleza? Pode ser assim, a artéria axilar, vou fazer aquele método de ocultar palavras, estende-se da margem lateral da primeira costela até a margem inferior do músculo redondo maior. É subdividida em 3 partes em relação ao músculo peitoral menor, sendo a primeira medial a este, a segunda posterior e a terceira lateral. Deixa eu dar aqui, agora a gente escolhe o que a gente vai ocultar nesse texto. Artéria axilar estende da margem lateral
da primeira costela até a margem inferior do músculo redondo maior ou menor. Vamos botar aqui também. É subdividida em 3 partes em relação ao músculo peitoral menor, sendo a primeira medial, a segunda posterior e a terceira lateral. Perfeito, Doc. Cai uma imagem, que a gente está falando sobre a artéria axilar agora. Bora lá. Agora a gente vai para a questão número 7, beleza? Dos elementos a seguir, qual não é envolvido pela bainha axilar? Então, Doc, a bainha axilar ela é uma estrutura ali que vai estar protegendo alguns elementos neurovasculares da axila. Essa questão eu queria mais para revisar um pouco do que a gente aprendeu ontem em plexo braquial, porque tem uma parte ali que vai relacionar. E é importante a gente sempre estar revisando conteúdo, integrando os conteúdos, então era para revisar, mas seguinte, basicamente, o que você tem que lembrar que tem na bainha axilar? É a artéria axilar e a veia axilar, né? São elementos neurovasculares que estão passando pela bainha axilar. Agora, quais são os elementos que envolvem o tecido nervoso que vão estar passando ali? A gente tem duas opções nessa questão: a porção supraclavicular do plexo braquial e os fascículos do plexo braquial. Vocês se lembram que o plexo braquial é dividido na porção supraclavicular e infraclavicular, sendo que na porção supraclavicular, que está localizada no pescoço, a gente vai ter dos ramos ventrais dos nervos espinais até os troncos. A partir dos troncos, ou seja, dos fascículos, até os ramos terminais, a gente vai ter a porção infraclavicular, que está localizada na axila. Então, a porção supraclavicular está no pescoço, Doc. Ela não tem como passar na bainha axilar se ela está no pescoço. A gente está falando de axila. O que sobra, fascículo do plexo braquial, como o outro elemento que vai estar passando ali pela bainha axilar junto aos nervos terminais. Então, como ele está procurando qual não é envolvido, seria a porção supraclavicular, pois a porção supraclavicular do plexo braquial está no pescoço, Doc. É isso aí. Vamos lá? Axila. Quais os elementos neurovasculares a bainha axilar engloba? Vamos lá. A gente acabou de ver. Artéria axilar, veia axilar, o que seria lógico, já que está englobando elementos neurovasculares importantes dessa região, né? Além disso, fascículos e ramos terminais do plexo braquial. Aqui. Fechou-se. Agora a gente vai para a questão número 8. Vixe, Doc, agora tá perguntando do conteúdo da axila. Vamos lá? A gente acabou de revisar que na axila a gente vai ter a porção infraclavicular do plexo braquial. Então, a gente vai ter os fascículos lateral. Tá procurando a correta, tá? Então, eu vou passar os elementos, a sequência de elementos ali, revisando cada um dos elementos e o elemento correto que estaria presente na axila. Então, de elementos nervosos, o que a gente tem na axila? A gente tem a parte infraclavicular do plexo braquial, que seria o fascículo lateral, medial e posterior, os nervos colaterais infraclaviculares e os nervos terminais. Esses eu quero que vocês se lembrem, guardem na memória para sempre, assim, não pode esquecer, que é o nervo músculo-cutâneo, o nervo axilar, o nervo radial, o nervo mediano e o nervo ulnar, tá, Doc? Então são esses, não se esqueçam. Agora, de elementos vasculares, o que a gente vai ter? A artéria axilar e a veia axilar, que a gente viu que eles estão passando na bainha axilar, e seus ramos, os respectivos ramos da artéria e veia axilar. E, além disso, a gente vai ter os vasos linfáticos, beleza, Doc? Agora, elementos do sistema linfático, a gente vai, de fato, ter os linfonodos axilares, que vão estar filtrando a limpa. Inclusive, eles são muito importantes, principalmente quando a gente está falando aí de neoplasias de mama, né? Porque são os locais de drenagem do conteúdo mamário ali. Então,
muitas vezes esses são os primeiros linfonodos acometidos e são os primeiros a serem retirados cirurgicamente na mastectomia, porque são os que trazem mais malignidade junto, né? Agora, elementos para preenchimento e proteção do conteúdo da axila tecido ósseo não faz sentido nenhum, né, Doc? A gente tem os ossos ali que, sim, de fato, estão protegendo todo o arcabouço, estrutura, deixando a conformação corporal, mas não vai ter um mini osso ali dentro da axila para preenchimento e proteção. Quem faz preenchimento e proteção do conteúdo é o tecido adiposo, Doc. Você lembra que o tecido adiposo ele consegue ficar infiltrado ali em lugares minúsculos e vai ajudar ali a proteger o conteúdo e preencher, beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa C, beleza, Doc? Vamos fazer o flashcard. Cadê? Aqui. Qual o conteúdo da axila? Então, a gente tem nervoso, conteúdo nervoso. Elementos nervosos. A gente vai ter fascículo lateral, posterior e medial. Nervos colaterais infraclaviculares e os nervos terminais. Eu quero que vocês se lembrem: nervos músculo cutâneo, ulnar, radial, mediano e axilar. Agora é de elementos vasculares. Elementos vasculares. A gente vai ter artéria axilar e veia axilar e seus ramos, e vasos linfáticos. De conteúdo linfático, elementos linfáticos, a gente vai ter os linfonodos axilares, e de elementos de preenchimento, tecido adiposo, né? Vamos lá colocar uma imagem. Vamos lá, Doc. Já passamos da metade das questões. Agora vai para a 7ª questão desse bloco. Vai ser a número 10. Qual das artérias a seguir não é ramo da artéria axilar? Então, Doc, você lembra que a artéria axilar ela é dividida em 3 partes. A primeira que é medial, o músculo peitoral menor. A segunda que é posterior ao músculo peitoral menor. E a terceira que é lateral ao músculo peitoral menor. A primeira parte, basicamente, tem um ramo. A segunda parte tem 2 ramos. E a terceira parte tem 3 ramos. Quais são os ramos da primeira parte da axila, que é medial ao músculo peitoral menor? A artéria torácica superior. Na segunda parte, quais são os ramos? É a artéria tóraco-acromial e a artéria torácica lateral. A terceira parte, mas não menos importante, a gente tem a artéria subescapular e a artéria circunflexa anterior e posterior do úmero. Como que eu faço para lembrar disso? Eu faço meio que por exclusão. Como assim, Júlia? A primeira parte, ela tá mais superior. Então, ela tá mais relacionada com o tórax. Portanto, eu vou lembrar que vai ser a torácica superior, porque ela tá mais superior e mais perto do tórax. Beleza, Doc? Na segunda parte não tem muito macete. Geralmente eu vou por exclusão. Mas a terceira parte, ela tá mais inferior. Então, ela vai estar inferior à escápula subescapular. Beleza, Doc? E além disso, ela vai, por estar mais inferior, ela vai estar mais perto do úmero. Então, vai ser a circunflexa anterior e posterior do úmero. Beleza? Agora a gente tem uma artéria, nessa questão aqui, que não foi citada em nenhum momento. Nenhuma das 5 que eu falei era uma artéria. Essa artéria não estava dentro de nenhuma das 5 que eu falei, que é a artéria braquial profunda, que ela é um ramo da artéria braquial, beleza, Doc? Então, essa era errada, mas essa serviu para a gente revisar os ramos da artéria axilar. Vamos fazer um flashcard. Os ramos da primeira parte da artéria axilar é a artéria torácica superior,
Segunda parte é a artéria tóraco-acromial e a artéria torácica lateral. E a terceira parte, artéria subescapular, artéria circunflexa anterior do húmero e artéria circunflexa posterior do húmero. Fechou, Doc? Bora lá, então. Agora a gente vai para a questão número 12. Perdão, número 11. Deu uma pulada aqui. Acerca das anastomoses arteriais da escápula, selecione a alternativa incorreta. Então, Doc, vamos revisar as anastomoses arteriais da escápula antes da gente fazer a questão. O que são as anastomoses arteriais da escápula? Seguinte, a partir da artéria, não só da artéria axilar, mas de todos os ramos aqui de artérias do ramo superior, do membro superior, vão se originar ramos que vão estar irrigando essa região aqui, só que em algum momento elas vão se anastomosar, formando uma circulação colateral do membro superior. Quais são essas artérias? É a artéria supraescapular, que é um ramo do tronco tírio-cervical. O tronco tírio-cervical, vamos lá, vamos lembrar, é um ramo da artéria subclávia. Então, a artéria subclávia vai estar ajudando a formar essa anastomose aqui na escápula, beleza, Doc? Fica com isso na cabeça. Além disso, a gente tem a artéria dorsal da escápula, que é um ramo também da artéria subclávia. Algumas variações anatômicas seria um ramo da artéria cervical transversa ou da artéria transversa do pescoço, mas fica com a artéria subclávia na cabeça que vai ajudar também. E por fim, a gente tem a artéria circunflexa da escápula, que é um ramo da artéria subescapular. E a artéria subescapular, por sua vez, é um ramo da terceira parte da artéria axilar. Então vamos lá, a gente tem 2 ramos da artéria subclávia e um ramo da artéria axilar, beleza? Fechou? Então, o que vai acontecer? Eles vão se anastomosar aqui, e quando tiver uma lesão na artéria axilar, então, por exemplo, sei lá, uma fratura, ou um corte cirúrgico nessa região, o membro superior vai continuar sendo irrigado pelas anastomoses aqui na escápula, entre essas 3 artérias que eu falei, a partir do sangue que está vindo da subclávia. Então, eles vão conseguir contornar essa lesão na artéria axilar e depois subir de volta pela artéria, inverter o fluxo, né? Subir pela artéria dorsal da escápula e então continuar nutrindo o braço, irrigando o braço adequadamente. Ele só ocorre ali uma inversão de fluxo, em vez de passar pela artéria axilar, vai passar pela artéria dorsal da escápula, que antes que fazia um fluxo indo, agora faz um fluxo vindo para o braço. Antes ela ia em direção à região posterior, agora ela vai em direção à região anterior, digamos. Então, isso que a gente estava procurando resumir agora, a gente vai para a questão, beleza? Artéria supraescapular é um ramo do tronco tírio-cervical, sim, que por sua vez é um ramo da artéria subclávia e participa dessa anastomose. Perfeito, Doc. A artéria dorsal da escápula pode ser um ramo direto da artéria subclávia, da artéria cervical transversa, também participa da anastomose. Perfeito. A artéria circunflexa da escápula, ramo da artéria subescapular, participa da anastomose, sim, são essas 3 artérias, né? Então só sobrou a D pra gente, vamos ver o que tá de errado nela. Presença dessas anastomoses permite que, em caso necessário, se feche a artéria axilar antes da origem da... Em caso necessário, se feche a artéria axilar antes da origem da artéria braquial profunda sem perder a irrigação do membro superior. Não, né, Doc? Não é antes da origem da artéria braquial profunda. É antes da origem da artéria subescapular, que é ali que é um ramo da terceira parte da artéria axilar, beleza, Doc? Aí consegue inverter o fluxo e voltar pela artéria dorsal da escápula. Por quê? Essa artéria dorsal da escápula vai estar vindo... Aqui tá, digamos que aqui esteja a terceira parte da artéria axilar, beleza? Aí aqui tá saindo a artéria subescapular. Ela faria esse fluxo para cá, para a escápula.
Mas dá um problema aqui na artéria axilar, vamos ter que clampear. A gente tem que clampear antes da artéria subescapular para que a artéria circunflexa da escápula consiga fazer esse retorno venoso, essa circulação, retorno venoso não, retorno arterial, uma circulação colateral, e voltar pela artéria subescapular aqui na terceira parte da artéria axilar e irrigar o resto do membro superior, beleza, Doc? Então a gente não pode bloquear a artéria subescapular, ela tem que estar ali, senão não vai ter jeito desse sangue chegar para o membro superior em caso de uma treta ali, beleza? Fechou, então. Vamos lá, alternativa D, a nossa errada. Agora a gente vai para o flashcard. Opa. Quais artérias participam da anastomose arterial da escápula e qual a função dessa anastomose? Bom, primeiro vamos falar da função. Prover uma circulação colateral para o membro superior em caso de injúria da artéria axilar. Para vocês verem como o corpo humano é bonito, né? Ele se adaptou, ele tem uma forma de se adaptar a um caso de injúria na artéria axilar, já que ela tá, tipo, desprotegida anatomicamente ali, já que não tem nenhum osso protegendo ela. Olha que lindo, cara. É maravilhoso. Eu sou apaixonada por essas coisas. Agora vamos falar das artérias. Então, artérias constituintes. Artéria supraescapular, artéria dorsal da escápula e a artéria circunflexa da escápula. Perfeito, Doc. A imagem agora. Agora a gente vai para a nossa última questão, porém não menos importante. Vamos lá. Doc, você se lembra o que é espaço triangular? Vou pegar essa imagem aqui. Espero que esteja aparecendo para vocês. Tá aparecendo. Vou dar uma aproximada aqui. Sim, acho que fica melhor. Eu vou fazer isso com a minha mão, vocês vão ver a minha mão e vão entendendo quanto isso. Eu espero que vocês entendam, consigam ver. Eu acho que vai facilitar. Ó, Doc, a gente tem uma estrutura que é assim no braço, tá vendo? Beleza? Tá formado assim. Aqui em cima a gente tem um músculo redondo menor, aqui embaixo um músculo redondo maior. Aqui a gente vai ter a cabeça longa do músculo tríceps braquial e aqui a gente vai ter a cabeça lateral do músculo tríceps braquial, beleza, Doc? Então, na axila a gente vai ter dois espaços que são bem importantes. Aqui a gente vai ter aqui, o espaço triangular e aqui o espaço quadrangular, tá vendo? Aqui, ó, forma... Eu não sei, não consigo mostrar direito. Mas aqui mais à esquerda vai ter um triângulozinho, ó. Esse triângulo aqui. E aqui mais à direita, um quadrado, espaço quadrangular. Aqui embaixo, esse espaçozinho aqui, é o intervalo triangular. Mas o que a gente quer saber? A gente quer saber dos espaços. O que importa pra gente é os espaços. No espaço triangular, o que a gente vai ter? Um músculo redondo menor, um músculo redondo maior, e além disso, aqui a delimitação é a cabeça longa do músculo tríceps braquial. Beleza, Doc? E aqui dentro, no músculo, no espaço triangular, vai estar passando a artéria circunflexa da escápula. Já que no espaço quadrangular, que vai ter a cabeça lateral do músculo tríceps braquial, a cabeça longa do músculo tríceps braquial, além disso, formando o músculo redondo menor e o músculo redondo maior aqui embaixo, beleza, Doc? Aqui, dentro desse espaço quadrangular, vai estar passando a artéria circunflexa posterior do úmero e o nervo axilar, beleza? Mas a gente está querendo saber do espaço triangular, de todos, qual não faz parte do espaço triangular, a cabeça longa faz, o músculo redondo maior faz, o músculo redondo menor faz, a artéria tóraco-dorsal não, né, Doc? A gente acabou de ver que a artéria circunflexa da escápula, que faz parte do espaço triangular, passa por dentro dele. Beleza, Doc? Então vamos lá.
Quais estruturas constituem o espaço triangular e quadrangular? Vamos lá, Doc. Espaço triangular. Vou fazer assim. A gente tem o músculo redondo menor, maior. E cabeça longa do músculo tríceps braquial. Por dentro, a artéria circunflexa da escápula. Agora, o espaço quadrangular, a gente tem uma aguinha, peraí. Vou só copiar e colar que vai ser um pouquinho mais rapidinho pra gente. Não é que mais vou todo tempo. Tá. Músculo redondo menor, músculo redondo maior. Cabeça longa do músculo tríceps braquial. A gente também tem a cabeça lateral do músculo tríceps braquial. Artéria circunflexo posterior do úmero e nervo axilar. Beleza, Doc? Vou falar aqui. Se lembrando que a artéria circunflexa posterior do úmero é um ramo da artéria axilar, a terceira parte da artéria axilar. Não vamos esquecer, Doc. Sempre que possível, tenta revisar esses detalhezinhos, porque é assim que a gente nunca esquece das coisas. Vamos lá? Quais são os limites anatômicos das partes da axila? Então, a gente tem que, no ápice da axila, ela está medialmente localizada à raiz do processo coracoide. A base da axila é formada pela pele, pela fáscia. A parede anterior é formada pela clavícula, pelo músculo peitoral maior, menor e subclávio. A parede posterior é formada pela escápula, pelo músculo latíssimo do dorso, pelo músculo subescapular e pelo músculo redondo maior. A parede medial é formada pelas 4 ou 5 costelas superiores, pelos músculos intercostais e pelo músculo serrátil anterior. E a parede lateral ela é formada pelo sulco intertubercular do úmero. Revisão rapidinha aqui, ó. Papum. Qual o conteúdo da axila? Então, de elementos nervosos, o que a gente tem? A gente tem os elementos do plexo braquial, fascículo lateral, posterior e medial. Os nervos colaterais, já tô confundindo tudo. Infraclaviculares. E também os nervos terminais, que daí é o nervo músculo cutâneo, nervo axilar, nervo ulnar, nervo mediano e nervo radial. Isso aí. Agora, de elementos nervosos do conteúdo da axila, a gente tem os vasos, a artéria e veia axilar e seus ramos, e também os vasos linfonodais. De elementos linfonodais, a gente vai ter os linfonodos axilares e, por fim, de elemento de preenchimento, tecido adiposo. A axila estende-se da margem inferior da primeira costela até a margem inferior do músculo redondo menor. É subdividida em 3 partes em relação ao músculo peitoral menor, sendo a primeira medial, a segunda lateral, a segunda posterior e a terceira lateral. Isso aí, Doc. Quais elementos neurovasculares a bainha axilar engloba? Então, neurovasculares, o que é mais importante de vasculação, vasculação não, né, Doc? De vasos ali, para a gente lembrar, a axila da axila é a veia axilar e a artéria axilar. E agora, de elementos neurais, é a parte infraclavicular do plexo braquial, né, Doc? Que é os ramos terminais, os fascículos lateral, posterior e medial. Quais artérias participam da anastomose arterial da escápula e qual a função dessa anastomose? Então, a função é fornecer uma circulação colateral em caso de injúria da artéria axilar. E as artérias que participam dessa anastomose arterial são a artéria supraescapular, a artéria dorsal da escápula e a artéria circunflexa da escápula, sendo que a artéria supraescapular e a artéria dorsal da escápula são majoritariamente ramos da artéria subclávia
E a artéria circunflexa da escápula é um ramo da artéria subescapular que vem da terceira parte da artéria axilar. Quais estruturas constituem espaço triangular e quadrangular? Então, espaço triangular, músculo redondo menor, músculo redondo maior, cabeça longa do músculo tríceps braquial. Isso aqui no espaço triangular, daí a gente tem a artéria circunflexa da escápula passando por dentro dela. No espaço quadrangular, cabeça lateral do músculo tríceps braquial, cabeça longa do músculo tríceps braquial, músculo redondo menor, músculo redondo maior. E por dentro, o que passa? A artéria circunflexa posterior do úmero e ao nervo axilar. Quais estruturas anatômicas delimitam as pregas axilares anterior e posterior? Então, a prega axilar anterior é delimitada pela margem inferior do músculo peitoral maior, enquanto que a prega axilar posterior é delimitada pelo tendão do músculo latíssimo do dorso e o músculo redondo maior. Quais são os ramos da artéria axilar? Então, vamos lá, Doc. Você lembra que a artéria axilar é dividida em 3 partes. A primeira parte, um ramo. Qual é esse ramo? Torácica superior, porque está mais superior. A segunda parte tem 2 ramos, tóraco acromial e torácica lateral. A terceira parte, 3 ramos, está mais embaixo, tem a circunflexa, mais perto do úmero, tem a artéria circunflexa anterior e posterior do úmero, e além disso, tem a artéria subescapular, porque está abaixo da escápula. A axila possui um formato piramidal, contendo uma base quadrangular, um ápice e 4 paredes, anterior, posterior, lateral e medial. E revisamos todos os flashcards desse deck, mandamos muito bem, nós estamos voando. Tenho certeza que vocês não vão esquecer mais nada sobre a axila. Foi ótimo estar com vocês aqui hoje. Amanhã tem mais uma livezinha para esse conteúdo de membro superior. Eu vou estar esperando vocês aqui de novo, beleza? Muito obrigada pela presença de todos. Tchauzinho, gente.